Em entrevista à TV Senado, comentando a iniciativa de obstrução de votações no Congresso, o senador Esperidião Amin explicou os motivos para os parlamentares pressionarem os presidentes para recuperarem a dignidade das casas legislativas, dando um basta às invasões de competências que vêm sendo feitas pelo Supremo Tribunal Federal. O senador apontou que havia mais de 700 vetos sem apreciação, o que considerou uma omissão grave da Casa e ponderou: o governo quer aprovar seus projetos de interesse orçamentário, passando por cima da obrigação constitucional do Congresso deliberar sobre vetos. Ele acrescentou: e ainda porque dentro da casa nós achamos que o Senado ainda não reagiu o suficiente para demonstrar que o Judiciário está assumindo no STF pautas que são do Legislativo. Esperidião Amin resumiu: na verdade, há uma série de fatos e impasses políticos republicanos que estão determinando essa obstrução. O senador explicou que seria conveniente que as PECs sobre os temas que estão sendo tratados pelo STF fossem adiante, sendo deliberadas pelo Congresso com a liberdade que é sua atribuição. Ele disse: esses impasses têm que ser ultrapassados. Em outra entrevista, o senador comentou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista no Judiciário. Ele lembrou que a PEC já tramita desde 2019 e não foi aprovada porque havia poucos senadores presentes. Esperidião Amin disse: agora creio que todos nós, mais amadurecidos, temos que reconhecer o seguinte: nós temos o maior respeito pelo STF como colegiado. Nós não podemos ser regidos juridicamente por decisões monocráticas e por pedidos de vista infindos. Ou seja, decisão monocrática emergencial tem que ser submetida ao plenário num tempo tão rápido quanto sua situação determine. Esperidião Amin lembrou que as decisões judiciais não podem substituir leis, em especial por prazo indeterminado. Ele disse: pedidos de vista não podem ter o caráter de elaborar uma lei sem votos. Tem que ser uma providência tomada num prazo moralmente correto e oportuno para a sociedade brasileira. O senador disse esperar que a Câmara dos Deputados não se omita em fazer a sua parte. Questionado se a atitude dos parlamentares afeta a relação entre o Supremo e o Congresso, Esperidião Amin explicou: é para o bem do Supremo e do Judiciário. É o poder que vale. Você já imaginou se um parlamentar pudesse, por ação ou omissão, aprovar uma lei ou tornar lei uma ideia sua? O que vale é o poder e o seu conjunto, tanto o legislativo quanto o judiciário. Particularmente, o Supremo merece de todos nós a maior reverência, a sua instituição, e não a um ou outro personagem. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos, abertos de ofício, e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa.
Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no seu terceiro relator, Benedito Gonçalves, que impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Há mais de 27 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Primeiro porque praticamente não se votou. Veto pendente desde o ano passado, durante este ano. Ou seja, o número de vetos pendentes de deliberação do Congresso já ultrapassa 700. Isso é uma omissão grave da Casa. Segundo, que o governo quer aprovar os seus projetos de interesse orçamentário, mais de 10, passando por cima dessa obrigação contratual, no caso, constitucional do Congresso deliberar sobre vetos. E ainda porque, dentro da Casa, nós achamos que o Senado ainda não reagiu o suficiente para demonstrar que o Judiciário está assumindo no STF pautas que são do Legislativo. Então, na verdade, é uma série de fatos e impasses políticos republicanos que estão determinando essa obstrução. O senhor poderia citar assim, alguns como exemplos assim, fortes dessa obstrução? Acho que o mais momentoso desses impasses, aí não se trata de estarmos contra alguém do Congresso, pelo contrário. Eu gostaria que a emenda constitucional proposta pelo presidente Rodrigo Pacheco, que eu subscrevi, que versa sobre drogas, fosse adiante. Gostaria que nós pudéssemos deliberar sobre um marco temporal com a liberdade e a responsabilidade que o Congresso tem. Então, esses impasses que emocionam e prejudicam a sociedade brasileira, esses impasses têm que ser ultrapassados. Muito obrigado, senador. Obrigado, amigo. Constituição e Justiça aprovou hoje a PEC 8, que limita as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor avalia a aprovação na CCJ? Em primeiro lugar, eu quero enaltecer a persistência do primeiro signatário desta PEC e de uma semelhante que nós tentamos aprovar em 2019, o senador Oriovisto Guimarães, que está se recuperando, graças a Deus, de uma Covid extemporânea. Segundo, que esta emenda constitucional que nós queremos aprovar foi apresentada em 2019, quando nós vimos até um clima menos tenso do que hoje, e não foi aprovada por falta de votos, uma vez que foi submetida à votação com apenas 53 senadores votantes. Para fazer 49 era difícil. Fizemos 38 votos contra 15. Agora, eu creio que todos nós, mais amadurecidos, temos que reconhecer o seguinte: nós temos o maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal como colegiado. Nós não podemos ser
regidos juridicamente por decisões monocráticas e por pedidos de vista infindos. Ou seja, decisão monocrática emergencial tem que ser submetida ao plenário num tempo tão rápido quanto a sua situação peculiar determine. E pedidos de vista não podem ter caráter de elaborar ou aprovar uma lei sem votos. Também tem que ser uma providência tomada num prazo moralmente correto e oportuno para a sociedade brasileira. De forma que a Comissão de Justiça hoje, por unanimidade, sem discutir o que já havia sido discutido há cerca de um mês, aprovou o texto, vai para o plenário, tomara que seja aprovado respeitando posições eventualmente contrárias e tomara que a Câmara lhe dê a forma final que o Brasil precisa. Como é que o senhor avalia que fica a relação entre o Supremo e o Congresso após essa decisão? Para o bem do Supremo e do Judiciário. É o poder que vale. Você já imaginou se um parlamentar pudesse, por ação ou omissão, aprovar uma lei ou tornar lei uma ideia sua? O que vale é o poder no seu conjunto, tanto o legislativo quanto o judiciário. E particularmente o Supremo merece de todos nós a maior reverência à sua instituição e não a um ou outro personagem. Um outro assunto, senador, a Constituição Federal está para completar 35 anos. Quais foram os avanços até agora e os desafios? Sem dúvida alguma, Ulisses Guimarães tinha razão quando falou que era a Constituição cidadã. Esses 35 anos nos permitiram aperfeiçoamentos, tanto em termos de direitos quanto em termos de deveres. E isso é uma atividade que enobrece o Congresso e a sociedade brasileira. Porque é claro que em 35 anos nós assistimos a várias e participamos de várias revoluções, ou pelo menos grandes evoluções tecnológicas, de conceito, de vida social e de solução para conflitos. Então, ela foi uma boa nova largada para o Brasil. E nós, no Congresso Nacional, nós brasileiros e brasileiras, temos o dever de aperfeiçoá-la. O senhor avalia que esse longo período de estabilidade que nós estamos passando é graças à Constituição também? Sim, eu acho que isso é da evolução da sociedade brasileira e da evolução institucional. E a Constituição é a própria matriz das instituições nacionais. Para finalizar, senador, o senhor acredita que as emendas durante o período todo da Constituição podem descaracterizar a Constituição? Não, descaracterizar eu não diria, mas atualizá-la sim. Às vezes tendo que ser atualizada de novo. Exemplo, tinha cabimento nós enfrentarmos a pandemia sem uma emenda constitucional que criasse um novo padrão de responsabilidade na gestão, e também dando suporte a essa gestão emergencial. Não teria cabimento. Nós fomos bem-sucedidos. Acho que o Brasil foi um exemplo para o mundo. Tanto porque a nossa economia caiu menos do que as pitonisas, os profetas da economia previam, quanto também tivemos presteza na busca de soluções que um drama como aquele da pandemia causou para a economia, para a sociedade e para a vida, acima de tudo, dos brasileiros. Muito obrigado pela entrevista, senador. Boa tarde. Obrigado.